Adore ao Senhor. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos nessa oportunidade, aqui juntos, para mais uma vez aprendermos a palavra do Senhor. E aí você vai marcar só aí no versículo 9, ok? Aliás, só no versículo 10. A outro profecia. Pronto, só isso. A outro, vírgula, profecia, ok? Vamos colocar lá na tela os tópicos que nós estaremos estudando aqui e que os irmãos poderão depois analisar. Vai ficar aí na tela. São esses 4 pontos. Primeiro, definição de profecia, fazendo distinção entre o ministério profético e o dom da profecia. Terceiro, o objetivo do dom da profecia. Quarto, o uso do dom na prática. Então você pode anotar isso aí. Nós vamos trabalhar esses 4 pontos. E observem que o texto começa dizendo que o Espírito Santo é quem concede a profecia, ok? Eu coloco aqui na introdução que hoje, meus irmãos, quero que os irmãos escutem bem, há muitas aberrações, há muitas meninices, há muitos exageros nessas questões das profecias, por 2 razões. Primeiro, os crentes, na maioria, não sabem o propósito do uso desse dom. Esse é o primeiro erro. Qual é o segundo erro? A falta de uma exegese e de uma hermenêutica aplicável para os nossos dias dentro do contexto das Sagradas Escrituras. Particularmente, eu, pastor Zéu, creio no dom da profecia, creio no ministério profético, e tudo que nós iremos falar aqui sobre a profecia é porque nós temos zelo, nós temos amor e carinho para com as coisas de Deus. Os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, saibam disso. Tudo que eu poderia seguir a maré, a onda dos outros que estão aí. Eu poderia acompanhar essa maré, só que eu sei que não é bíblica. Eu sei que a profecia, ela não tem um viés como muitos estão fazendo hoje aí. A profecia bíblica, irmãos, ela tem uma outra conotação que nós iremos estudar aqui. E à luz do contexto de Paulo, dentre os dons, os 9 dons aqui, sobrenaturais, ele destaca a profecia como um dos maiores. Por que ele faz isso? Porque a profecia, ela é inteligível. A profecia, ela é compreensiva. A profecia, ela traz uma mensagem de edificação para a igreja. Coloca lá na tela, 14:3 de 1 Coríntios. Coloque ali, por favor. Só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que Paulo diz da profecia. Mas o que profetiza, fala aos homens. Eu quero que a igreja me ajude. Quais são os 3 propósitos aí da profecia? Edificação, exortação, consolação. A igreja, os irmãos que têm boca, vamos falar bem alto. Vamos lá. Primeiro, qual é? Depois e depois. Prestem bem atenção uma coisa. Aí o apóstolo São Paulo não está sendo contra a profecia. Ele não está sendo contra a profecia. Ele não está sendo contra a palavra. E David Lean, ele diz que a edificação é o fortalecimento na fé. A exortação
ela chama o crente para uma vivência de fidelidade, de compromisso com a fé. A consolação também ela traz a expectativa da fé, da vida futura. O propósito da profecia não é amedrontar, não é matar, não é envergonhar. E o que se tem de movimentos aí, aonde alguns que dizem ser profetas, usam a profecia para amedrontar, para matar, para criar terror. E a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia ela está dizendo que ela é para edificação, exortação e consolação. Então, é por isso que nós temos que analisar, em primeiro lugar, que a profecia, queridos, a profecia bíblica, ela tem a sua utilidade na igreja. Se não tivesse, Paulo não teria sido usado por Deus para escrever essa temática. Então eu quero chamar os crentes aqui para que ouçam com carinho, com amor e com cuidado. E a partir de agora você vai, eu creio que você já sabe, mas eu quero apenas lembrar. Você vai entender o alvo da profecia, o propósito da profecia. E nós vamos começar com a definição de profecia. Eu coloco aqui que o verbo profetizar, ele fala de anunciar a mensagem de Deus às pessoas. Primeira definição, profecia ou profetizar, o verbo profetizar, é simplesmente falar a mensagem de Deus. Pronto. O substantivo profecia é o ato ou efeito de falar em nome de outrem. Então perceba o verbo, perceba o substantivo. Um é entregar a mensagem, o outro, na verdade, é o ato ou efeito de falar em nome de outrem. Mas eu coloco aqui que a palavra, como aparece aí no texto original, profeteia, observem bem que o apóstolo São Paulo, ele apresenta essa expressão aí no versículo 10, profeteia, essa palavra profeteia aí como um substantivo que está aparecendo, eu coloquei aqui, é um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Então o que é a profecia? É um discurso, é uma mensagem, é uma ação direta de Deus através de alguém que ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Então profecia é tão somente isso. Profecia não é panela de pressão para chiar. Tem irmão que vai entregar a profecia, ele fica chiando, como panela de pressão. Shhh, Deus está me dizendo, shhh, que nem chocalho de cascavel. Meu pai do céu, né? Tem deles que a gente pensa que está chupando cana. Já viram isso? Deus mandou lhe dizer. Que é isso, irmão? Tem deles que fica, parece que tem um cabeção dentro da boca. Deus mandou lhe dizer. Olha, que Deus manda falar. Que isso? Não está comendo rapadura, hein? Não existe isso, meus irmãos. E nós somos contra essas meninices. Nós somos contra essas aberrações. Então, observem bem que o verbo profetizar é entregar a mensagem. O substantivo profeteia é tão somente o ato ou efeito de falar em nome de outro, de outrem. É isso que significa. Então perceba bem que hoje as pessoas entendem a profecia, ouçam bem, as pessoas entendem a profecia, sabe como? Apenas como predição. Tem irmão hoje que só vê a profecia como predição, ou seja, revelar ou falar algo futuro.
E nem sempre a profecia é predição. Ela pode ser predição, que é uma característica dela, mas também pode não ter a predição. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer aqui é que a profecia ela pode ter uma mensagem preditiva, futurista. Mas eu quero dizer também aos irmãos que a profecia, o dom da profecia, ele pode trazer essa mensagem preditiva, mas pode trazer a mensagem de consolo, de conforto, de edificação em um dado momento. Outra coisa, nós não podemos confundir, eu vou falar daqui a pouco isso, nós não podemos confundir o ministério profético, o dom de profeta, com o dom da profecia. O dom da profecia, qualquer crente pode ser usado com o dom da profecia. Mas nem todo crente pode ser usado com o dom de profeta. Antigamente havia o ministério profético no Velho Testamento. Esse ministério profético foi substituído pelos líderes. Lá em Efésios 4:11. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas. Então, separe o dom do profeta e o dom da profecia. O dom do profeta é aquele dom que é dado para a igreja. É o ministério ordinário. Agora, o dom da profecia é que cada crente pode ser usado espontaneamente, simultaneamente, ocasionalmente, em uma assembleia oculto com o dom da profecia. Coloca bem aí, Léo, me parece que é Números, capítulo 11, vê se é o 29. Vê aí, eu anotei, mas eu não sei onde eu coloquei aqui, mas eu acho que é. Vê aí. Olha lá, pastor Wagner, lê aí para ajudar, que fica até bom, que eu vou poupando aqui a garganta. Porém Moisés lhe disse: Isso. Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Olha o desejo de Moisés. Eu queria que todos fossem profetas. Isso aí, há um autor americano que diz que esse desejo de Moisés vai se cumprir na nova dispensação, no Novo Testamento, com o derramamento do Espírito. Mas ele já tinha um desejo de que a comunidade de Deus, ela fosse dominada por ações divinas, ações sobrenaturais. E aí você tem o desejo dele. Eu queria que todos fossem profetas. Agora coloque Joel 2:28. Você vê lá no Velho Testamento, que não é invenção dos assembleianos. Você vê lá no Velho Testamento o desejo que se tinha de ter profeta. Lê aí, pastor Wagner. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, aí já o profeta Joel, ele está usando o futuro, ele diz, profetizarão, não haverá restrição. Então note que Joel também manifesta o mesmo desejo, de todos profetizarem, e isso vai se cumprir lá em Atos 2, você depois pode ler. Então perceba que já no Velho Testamento você tem o desejo de homens de Deus, com que a comunidade de salvos, ela profetizasse cada vez mais e mais. Então isso é muito interessante. Então, vamos lá. Eu peguei alguns pastores pentecostais e não pentecostais para falar sobre o dom da profecia. Entenda, lá em Efésios 4:11, são os dons ministeriais, depois eu vou falar deles, mas também vem do Espírito. Agora, aqui em 1 Coríntios 12, são os dons sobrenaturais, que na verdade, eles também vêm do Espírito Santo. Agora, o que seria, pastor, o dom do Espírito, o dom da profecia? Eurico Bergsten diz assim,
Profecia é uma mensagem de Deus dada ao portador do dom, por inspiração do Espírito Santo. O profeta deve transmiti-la exatamente como recebeu de Deus. Deus disse: aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra. O profeta não tem que inventar nada. O profeta não tem que criar nada. Quando se diz que é o dom da profecia, emana do coração de Deus, do Espírito Santo, na vida do profeta. Então o profeta não pensa profecia. Vocês já observaram que tem crente que está inventando profecias, e não sei se vocês percebem, mas eu percebo. Ele fica procurando palavras. Já viram isso? Ele fica procurando palavras para dar aquela profecia. Ele fica tentando citar o nome de uma pessoa. A gente vê a malandragem hoje nos púlpitos com profetas, coisas absurdas. Então perceba aqui que o pastor Eurico Bergstein, ele diz aqui que aquele que recebe a palavra, fale a palavra. Pode colocar ali, Jeremias, coloque aí na tela, Jeremias 23, 28, só para os irmãos entenderem que a Bíblia falando. Enquanto ele coloca, eu digo aqui, a atitude daquele que profetiza deve ser: a palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Como é que diz aí? Vamos lá? O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Isso. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Pronto. Deus não te deu a palavra? Entregue a palavra. Fale a palavra. Não fique inventando coisa, não. Fale a verdade, fale a palavra de Deus. Sem mistura. Coloque aí na tela 23, 28 de Números, só para os irmãos terem uma ideia. Então, o pastor Eurico Bergstein, ele está mostrando que o profeta é o seguinte: recebeu a palavra, fale a palavra. Não fique com engano não, não fique tentando adivinhar não. Como é que diz aí? Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Isso, pode passar. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Pode ir. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Pode passar. Pode ir. É o anterior. Veja, vai lá. Era o anterior, que ele diz assim: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, é antes, volta. Só para os irmãos terem uma ideia. O Balaque se chama Balaão, e ele diz: aquilo que o Senhor, é isso aí, vai. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, isso. Tudo o que o Senhor falar, isso farei. Pronto, é só isso. Aquilo que o Senhor colocar na minha boca, aquilo que o Senhor disser, é o que eu vou falar. Pronto. Agora, prestem bem atenção uma coisa. Olha o que ele diz aqui. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo, ela não é transmitida mecanicamente, mas fiel e consciente. Pois os espíritos dos profetas são sujeitos a quem? Aos profetas. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. É sujeito a quem? Ao profeta. Observem, irmãos, coloque aí 14:32 de 1 Coríntios, só para os irmãos terem uma ideia. Então, quem recebe a mensagem de Deus, não transmite ela de modo mecânico, como se fosse um robô. Não, é fiel, mas ele está consciente que Deus entregou e está usando ele pelo Espírito Santo para entregar aquela mensagem. Coloque lá. Olha aí, os espíritos dos profetas são sujeitos a quem? Ou seja, olhem bem para cá. Léo Moures, que não é da linha pentecostal, ao que me parece, mas ele diz o seguinte: por que que Deus está dizendo que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas? Tem duas coisas que são sujeitas a quem recebe. Um é a profecia e as línguas estranhas. Vocês já observaram que quando vem para línguas estranhas, Paulo diz: aquele que ora em línguas,
Se não tiver intérprete, faça o quê? Ore consigo mesmo. Porque tem irmão que diz, pois quando a glória de Deus vem, quando a unção vem, quando o poder vem, eu não me controlo, eu perco, eu não me controlo, eu pulo. Pois vamos amarrar ele, vamos amarrar. Vamos amarrar. Não existe essa, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Tem irmão que diz assim, pois eu sou o seguinte, eu pulo mesmo e ninguém me segura. Leon Morris, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a ação do Espírito Santo não é uma ação de impulsividade sem controle. Não é possessão demoníaca. Outra coisa, olha para cá, irmão. Quando você recebe a inspiração do Espírito para profetizar, você não perde a sua consciência. Não tem mudança de face, não tem mudança de boca, não precisa chiado, não precisa bater pé, não precisa gestos de macumbaria. Tem profecia, tem irmão que diz que está inspirado, a gente fica com medo da forma que ele fica profetizando. Então o profeta, ele está consciente. Porque prestem bem atenção uma coisa, que eu quero dizer aqui para os irmãos. No momento em que a pessoa está falando, que o profeta está falando para a igreja, é Deus que está falando ali? Ou é o profeta? Hein? Bora. É Deus ou é o profeta? Olha para mim, eu vou fazer a pergunta de novo. Um irmão chega e começa a profetizar para você. Aqui nesse momento, ele diz, pastor Zé, eu tenho uma profecia de Deus para você. Aí ele começa a profetizar para mim. É ele quem está profetizando ou é o próprio Deus que está falando? Hein? Eu não estou entendendo. É ele, porque Deus já entregou a mensagem. Então, quando você vê um irmão, olha para cá, um irmão chega para o outro e diz assim, vire para cá, santo, vire para cá, santa, eis que eu sou o Senhor que nesta hora. Já está mentindo. Porque você vai ter dois problemas aí. Um, Deus não pode ser questionado. Deus não pode ser julgado. E a profecia, ela é julgada. Só não a profecia bíblica, mas a profecia que qualquer profeta, pode ser pastor Zé, pode ser quem quiser, que comece a profetizar, são dois elementos, é o humano e o divino. Então, Deus não pode ser avaliado, agora eu posso ser julgado. Coloque aí, 5:21 de 1 Tessalonicenses, vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. É coisa boa a Bíblia, meus irmãos. Vai lá, coloque aí. Aí como é que diz a Bíblia? Examinai tudo e retende o que é bom. 14:29 de 1 Coríntios, coloque aí. Então, quando você vê irmão que chega e diz assim, eu já vi irmão, eu já vi irmã, aí ele chega e diz, olha santa, olha, Deus está falando bem aqui na minha boca. Deus está falando, é tipo a jumenta de Balaão. Tem irmão que diz assim, Deus estava falando na boca da jumenta. Não. Deus fez a jumenta falar. Mas Deus não estava falando na boca dela. Tem muita coisa, irmão, que a gente tem que ter cuidado. Aí você já começa a entender que a profecia da carne, quando o irmão bater no peito, e eu sou o Senhor que nesta hora. Se é o Senhor, não precisa avaliar. Olha o que é que diz a Bíblia. Não sou eu, tem irmão que é contra quando o pastor diz, vamos avaliar a profecia, vamos julgar a profecia, ele se levanta contra. Olha para cá, está filmando aí, tá, irmão? Eu vou dizer uma coisa para vocês, profeta que tem medo de ser julgado na profecia, é porque ele é mentiroso. Porque quem fala a palavra de Deus, ele não tem medo de nada, porque não é dele, é de Deus, e ele sabe que na hora certa se cumpre. Sim ou não? Agora, quando você vê profeta,
é porque eu estou falando e os irmãos não estão crendo. É mentira dele, não é Deus não. Se Deus está falando, a responsabilidade de cumprir é dele. Não é isso? Agora, quando não é Deus, aí o camarada, olha para cá, eu vou só contar uma coisa aqui para vocês. Eu até coloquei aqui, é lá em 1 Reis, capítulo 22. É lá em 1 Reis 22. Quando o Micaías chega perante Acabe, perante Josafá, aí os profetas que foram buscar ele, disseram, ó, todo mundo lá na praça, em uma só voz, estão profetizando só coisa boa. Vê se tu muda hoje teu discurso. Vê se tu profetiza diferente. Aí ele diz, aquilo que o Senhor colocar na minha boca, é o que eu vou dizer. Eita, glória a Deus. Homem de Deus não está preocupado com popularidade, com título, não está preocupado com aplauso de multidão. Ele está preocupado em preservar a mensagem que Deus entrega. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Tem essa não, meu irmão. Aí o Micaías, quando ele chega lá, primeiramente ele diz uma coisa, o Acabe diz, fala a verdade. Ele diz, é o seguinte, eu vi Israel todo disperso, como ovelha sem pastor. Aí ele diz, pega esse homem, bota ele aí, priva de pão, priva de água, e quando eu voltar, eu me acerto com ele. Aí o Micaías disse, não, tu não volta. Está vendo, irmão Jessé? Vocês estão vendo o que é a certeza de que Deus falou? Eita, glória a Deus. Irmão, tem crente que pensa, Eliasir, tem gente que pensa que nós somos contra. Eu sou contra aquele irmão que fica, pastor, é porque é o seguinte, eu estou entregando aqui, mas os irmãos, eles não estão crendo, a igreja não acredita nas minhas profecias, é porque é tua mesmo. É tua mesmo, não é de Deus. Quando é de Deus, tu tem consciência, pode todo mundo negar ela, mas tu tem consciência que ela vai se cumprir, porque tu tem certeza que quem falou foi o Senhor. Quem crê aí, diga glória a Deus. Ninguém acreditava nas profecias de Isaías e nem na profecia de Jeremias. Mas o Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Só que se cumpriu a palavra dele. Se cumpriu a profecia de Jeremias. Então profeta que começa a falar e tem medo das pessoas julgarem as profecias dele, é porque é mentirosa. Se Deus mandou eu falo a palavra de Deus. Se Deus mandou eu pregar, aí pronto, eu prego. Amém, irmãos? Então é assim, se Deus mandar você falar a verdade, você entrega a verdade e pronto. E vai para o seu lugar. Outra, tem irmão que entrega profecia, aí ele fica, hein, Vaz, e aí? Foi mistério ou não foi? Eu já vi demais, irmão. Fala aí, santo. Diz. Aí o outro diz, rapaz, hoje tu foi usado. Sinceramente, tu gostou lá do que eu disse? Tu gostou? Isso é brincadeira, meus irmãos. Então isso não é profecia. Então entenda bem, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não muda a tua voz quando tu profetiza. Deus não te transforma numa panela de pressão para tu chiar. Deus não muda teu semblante, você fica normal. Você entrega a palavra de Deus na inspiração do Espírito, mas você tem controle. Sabe por que Deus diz assim? O espírito do profeta está sujeito ao profeta? Porque senão você vai fazer com o teu alarde, a tua zoada, as pessoas deixem o foco da profecia e se voltem para ti. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não quer movimento. Deus não quer nada na igreja que traga desordem, porque o caráter de Deus é que Ele é Deus de ordem. Então não existe essa de confusão, não existe essa de você chegar e aí os outros, toda a igreja ser tomada no poder de Deus, todo mundo cair, até o pastor cair. Uma vez uma irmã chegou para mim, dessas que são meia para frente, saliente. Aí pronto, eu era quem estava dirigindo o culto. Mas ela ainda teve um pudorzinho, ela não falou assim pesado comigo. Pesado.
Ela chegou e disse: pastor, eu digo, diga, irmã, por que que todo mundo aqui na igreja está falando língua e fecha os olhos e cai e rola, e os pastores aí estão com os olhos abertos? Eu disse: é porque eu tenho que terminar o culto, porque se eu também cair, quem é que termina? Tem que ter uma liderança, meus irmãos. Então não existe essa de desordem. Nosso Deus não é disso, não. Nosso Deus não é disso. Então o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não é Deus que naquele momento está falando. Deus já entregou a mensagem. O correto é: olha, irmão, assim diz a verdade. Ou então, Deus mandou eu lhe dizer. Pronto, agora tu abrir a boca, eu já vi mulher, eu já vi irmão, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Que tu fica até com medo. Eu já vi irmão profetizar, que a gente pensa que é demônio. Entenderam como é as coisas? É coisa feia, meus irmãos. Dia desse eu vi um aí num vídeo, que eu não sei se era chinês, eu não sei se era mandarim, eu não sei, coisa feia, que a gente até se assombra. Aí tem uns que, para mostrar que estão cheios da glória, cheios da graça, cheios do poder, aí pronto, eles têm um streamlink, eles têm um negócio, né? Aí tem irmão, eita, o vaso ali está transbordando. Nadinha, é só técnica. Hein? É só técnica, não ligue para isso ele não. Meu Deus, ui. Chama a SAMU, leva ele, manda chamar a SAMU, que ele não está bem. É o coronavírus, está entrando nele, porque não existe essa, meus irmãos. Tem irmão que fica, eu já vi dele demais. Um dia eu estava pregando num lugar e um chegou e me empurrou. Eu disse: meu pai, é porque eu estou cheio. Eu depois, quando estou cheura para lá, rapaz, precisa isso não, está me derrubando. Não é assim? Não existe essa, irmão. Pronto. A pessoa, o espírito do profeta é o quê? Eu sei que cada irmão, quando é dominado pelo Espírito Santo, tem a sua forma de adorar, não de bagunçar a igreja, é de adorar. Mas você está em sã consciência que a verdadeira adoração não é para exibir, é para alegrar o teu espírito, a tua alma. Então nós temos que entender isso. Muito cuidado com esses movimentos aí, ok? Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você for julgar o profeta, não julgue a pessoa do profeta, julgue o quê? A profecia, porque tem irmão que quer julgar o profeta. Esse aí não vale nada, isso é vagabundo, irmão, isso é mentiroso. Não, você não está ali, isso aí é outra área. Julgue a profecia que ele está falando. Vá para a Bíblia, confira, veja se tem fundamento, se não tem, aí pronto. Aí você tem que julgar pela própria palavra de Deus, ok? A finalidade da profecia é trazer uma mensagem para edificação, consolação e conforto da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A profecia, ela tem 3 coisas que ela nunca faz. Digam comigo para nunca esquecer. A profecia, ela tem 3 coisas que nunca pode se fazer. Digam comigo, a profecia, ela não é diretiva. Ou seja, ela não dirige igreja. A profecia não dirige igreja. A profecia não dirigiu Israel. Algumas pessoas consultavam os profetas, mas quem dirigia Israel no sacrifício eram os sacerdotes. Quem dirigia Israel eram os reis. Quem dirigia Israel eram os juízes, não profetas. Estão escutando isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? É porque tem irmão que pensa que a profecia é diretiva, normativa. Só tem um, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Levante a Bíblia de vocês. O que deve dirigir a nossa vida é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa aí sim é normativa. Agora profecia, profeta não. Nunca vá na casa de profeta casamenteiro.
Nunca vá na casa de profeta, porta de cozinha. Nunca vá na casa de profeta que quer dirigir tua vida. Profecia não é para dirigir vida de crente. Um dia o irmão disse assim: pastor, eu vou contar um sonho aqui, mas o senhor não acredita em sonho. Eu disse: negativo, irmão. Você está todo errado, eu creio em sonho sim. Inclusive eu já tive revelações por sonhos. Agora eu acabei de ler, quem teve sonho, conte como sonho. Agora outra coisa, olha aqui para mim, irmão. E eu quero dizer uma coisa para a igreja. Mesmo que eu sonhe, eu não dirijo a minha vida por sonho. É isso que eu quero dizer. Se tu sonhar morrendo hoje, digamos, tu sonha morrendo, tu vai dormir hoje, aí tu sonha morrendo. E aí o que tu vai fazer agora? Me diga. Me diga aí. Se tu sonhar hoje morrendo, se tu sonhar a tua casa pegando fogo, tu vai deixar o corpo de bombeiro 24 horas lá? Porque tu não sabe quando vai acontecer. Você não sabe se esse sonho veio de uma preocupação sua. E aí, como é que você vai fazer? Quantos sonhos eu não já tive assim? Quantos sonhos? Um dia eu cheguei aqui, um irmão chegou aqui e disse: pastor Aziel, eu tive ontem um sonho aqui com a igreja. Eu vi vários vasos sanitários. Eu vi esse púlpito todo cheio de caixão. Cada pastor dentro. E eu já atenado. Que eu fico atenado com essas coisas. Eu disse: vaso sanitário, eu sei o que é. Vocês também sabem, eu não vou falar aqui. E caixão, vocês sabem também o que é. Tem irmão, eu não sei se o irmão está aqui. Um dia desse eu dei uma carona aqui para um irmão. E aí conversa vem. Diz: pastor, eu sonhei ontem com o senhor. Eu disse: amém, conte aí para mim. Eu sonhei quando o senhor tinha 8 anos de idade. Eu disse: rapaz, nem eu não me lembro mais assim da minha idade desse tempo. Pois é, o senhor comendo manga, chupando manga. Eu disse: era mesmo, era debaixo do pé de manga. Aí o senhor comia, depois se lavava. Aí quando o senhor completava 10 anos, aí ele foi 10 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Aí nós chegamos aqui na porta da igreja. Disse: pastor, falta a vida adulta. Eu disse: depois. Tem um tempo não, irmão. Então, irmão, tem gente que sonha. Vocês estão entendendo minhas coisas? Olhe para cá. Tem sonhos que são revelações de Deus para nós, sim ou não? Mas mesmo que você sonhe, olhe para mim aqui, e quem está me ouvindo, mesmo que você sonhe, a sua vida não é dirigida por sonhos. Senhor, eu tive esse sonho, me trouxe preocupação, mas a minha vida está em tuas mãos. A Bíblia diz em Mateus 6, não andeis ansiosos por nada. Pronto, uma irmã chegou para mim, aí disse para mim: pastor, eu disse: o que é, irmã? Eu vi alguém lhe dando flores. Aí flor é caixão, né? Ou então, porque mulher não anda dando flor para homem. É o homem que dá para mulher, não é assim? Aí quando eu entrei no carro, a minha esposa disse: tu vai à viagem? Eu disse: vou. Mas a irmã não disse que viu. Eu disse: mas rapaz, bota teu cinto, rapaz. Vamos embora. Aí pronto, eu estou aqui até hoje. Vocês estão entendendo? Olha, irmão, eu quero dizer para a igreja que até o profeta pode falar, mas se você é espiritual, você é quem julga também a profecia dele. E eu vou mostrar na Bíblia. Coloque bem aí, vamos lá, coloque Atos, capítulo 11, versículo 27, 30. Coloque aí, Atos 11, 27, 30. Só para os irmãos terem uma ideia. Eu vou correr aqui, é coisa demais, irmão, que eu tenho aqui sobre profecia, mas aí não vai dar tempo. Vamos lá, leia aí, pastor Wagner. É 11. É Atos 11. Vai. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Isso. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Pronto, pode ir, vai lá.
E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Bem, parabéns. Olha para cá. Esse profeta Ágabo, ele levantou e falou que ia ter uma fome. Aconteceu a fome, sim ou não? Aconteceu. Mas eu pergunto, esse profeta, foi ele quem direcionou de como a igreja deveria fazer? Não. A própria igreja decidiu como iria fazer. Ou seja, o profeta aí, Ágabo, ele não deu direção nenhuma. Ele só deu a profecia. Essa profecia preditiva, como aconteceu, ele apenas falou. Coube à igreja falar isso. Agora coloque lá Atos 21. Atos 21, 10, 11. Vamos lá. Atos 21, 10, 11. Leia. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. De novo, vamos lá. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Pode ir. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, Isso. que não subisse a Jerusalém. Vai lá. Mas Paulo respondeu: Eu gosto disso aqui, irmão, vai. Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Olha. Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Há uma dialética na profecia. Ela é contínua e descontínua. Vocês observaram aí? Enquanto que o profeta Ágabo vem e diz assim, vai ter uma fome. Aí a igreja age e supre os irmãos que estão em necessidade. Foi bom, foi glória. Só que agora a profecia não é para prevenir de uma fome. A profecia é dizendo uma miséria que Paulo vai sofrer. Porque tem irmão hoje que só quer profecia, só se for boa para ele. Vocês já observaram todo profeta? Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje tem pregador que chega, aí diz assim, ele prega, aí ele diz, eu quero dizer aqui, meus irmãos, que quando eu entrei aqui, o Senhor me revelou várias sepulturas. Ei, aquele irmão eu vi a tua sepultura aberta. Aí a irmã fica, meu Deus, ele chorando, não é assim? Aí eu vou dar aquela ali também. Mas Deus já mandou dizer agorinha, que Ele está fechando a tua sepultura. Então para que tu diz que Ele abriu? Não era melhor Ele só dizer, olha, a tua sepultura já está fechada. Vocês estão entendendo o que é meninice? Observem aqui, que o Ágabo diz para Paulo, pegou a cinta de Paulo, se aligou a ele, assim fará um homem dessa cinta, mostrando que Paulo ia sofrer. Aí a igreja começou, Paulo não vai não, Paulinho, fica mais nós, Paulinho não vai. Só que Paulo, irmão, era espiritual. Ele sabia também qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele disse, parem de chorar, porque vocês estão entristecendo o meu coração. Eu estou pronto não só para sofrer, mas até para morrer por Jesus Cristo. Entenderam agora? Ou seja, a profecia parou Paulo. E eu pergunto à igreja, vamos lá, me ajude. Por que Ágabo então falou que ele ia sofrer? Hein? Vamos lá. Se a profecia não ia mudar nada em Paulo, por que Ágabo foi usado pelo Espírito Santo com o dom da profecia para falar para Paulo? O que vocês dizem agora? A profecia não mudou nada em Paulo. Aí foi para confirmar o que Paulo já sabia, meus irmãos. Paulo já sabia pelo Espírito que ele ia sofrer tudo isso. E Paulo estava preparado. Porque tem irmão que ele é o seguinte, uma vez um pastor me fez uma pergunta, assim quando eu fui consagrado, no dia que eu fui fazer o teste para entrar para ser pastor. Aí um pastor perguntou, pastor Osiel, eu bem novinho, eu diga meu pastor, se o pastor presidente mandar você ir dirigir uma ceia, e aí você vai num caminho, aparecer um profeta e disser que é para o senhor voltar, diga para nós o que o senhor faz. Eu disse, eu vou. Porque
quando eu chegar lá, eu dou a ceia, depois eu volto e digo para o presidente, presidente, apareceu uma irmã que disse que não era para mim ir, mas o senhor não me avisou. Ele disse, tu está certo mesmo. Tu tá pronto. Porque tem irmão, vocês sabiam que teve um profeta na Bíblia que morreu porque Deus disse, olha, tu vai, profetiza, volta por outro caminho, não bebe vinho, não encosta na casa de ninguém, na casa do profeta velho. Aí quando chegou lá, o profeta velho disse assim, ó, Deus me disse agorinha que eu sou profeta como você. Ele me disse, Deus me disse, volta comigo. Aí o profeta caiu, voltou com o profeta velho. Foi o que aconteceu? Quando ele voltou, o leão matou ele. Vocês podem observar que a Bíblia dá um detalhe. Ficou o corpo do profeta, o jumento e o leão. Eles não saíram, só para mostrar que Deus fez a sentença. Ele não mexeu com o jumento, não mexeu com ele, só fez matar. Então, Paulo já sabia que Deus estava fazendo isso. Vocês se lembram de Elias e Eliseu? Quando os dois vão caminhando, alguém chega, tu sabia que hoje vão tomar o teu senhor de ti? Ele diz, calai, que eu já sei. Então a profecia, ela não é para dirigir essa história. Eu vou lá na casa da irmã, é por isso que tem um cantor aí que canta do irmão que chegou e disse assim, irmã, chegou aqui na igreja, uma irmã linda, e ela está dando em cima de mim. E aí o que a senhora diz? A profeta diz, entra que é bênção, é mistério. É mistério, é mistério, é mistério. E aí começou a namorar. E quando dá fé, foram apresentar. Ele disse, olha, eu quero me casar com você, meu amor. Eu quero me casar contigo. E aí, ela lá dando um disfarcezinho. Aí, quando foi um dia, ele botou duro nela. Rapaz, eu quero me casar. Aí ela disse, é porque eu tenho um problema. Eu não sou mulher, não. Eu sou homem. Ele disse, rapaz, não diz uma desgraça dessa. Ele disse, pois é. Aí mostrou a identidade. Aí ele limpava a boca, cuspia. Meu Deus, onde é que eu não fui beijar? Aí pronto. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Tem irmão que anda atrás disso, desses profetas, profeta casamenteiro, profeta adivinho, profecia não é para isso. A profecia é uma mensagem para a comunidade. A profecia é uma mensagem direcionada a alguém, ela tem endereço certo. Então, muito cuidado com essas profecias que tem por aí, meus irmãos. Muito cuidado com essas profecias. Você tem que ter cuidado. Então, nós vamos analisar aqui, tem vários significados, mas eu queria falar muita coisa, mas não vai dar. Mas eu vou passar aqui rapidinho. Então, nós temos que analisar que a profecia, ela é esse dom que pode vir de momento, tocando o crente e assim por diante. A segunda coisa, coloca lá na tela agora, fazendo distinção entre o ministério profético e o dom da profecia. Ou seja, o ministério profético hoje foi substituído pelo ministério de pastores, que é o ministério ordinário. É o profeta que prega a palavra, é o profeta que ensina a mensagem. Agora, o dom da profecia é que o crente é tomado pelo Espírito, qualquer crente, e aí fala uma mensagem de Deus para a igreja. Agora deixa eu dizer uma coisa, todo crente pode receber a inspiração para o dom da profecia, ele pode falar, mas ele não pode ser, ao mesmo tempo, tendo o dom da profecia e tendo o ministério profético. Agora, aquele que tem um ministério profético, que hoje é o ministério, ele também pode ser usado com o dom da profecia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Brandt, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o pastor que tem a mensagem bíblica e que é usado com o dom da profecia, aí essa mensagem ela se torna com o endereço certo. Porque pastor que não tem a inspiração divina para pregar, olha para cá, hoje tem pastor que é bom de oratória, faz crente chorar, faz crente sorrir, não é poder do Espírito Santo não. Tem deles aí que tem uma oratória linda, tem deles aí, olha, você pode observar, tem irmão que diz assim, eu gosto é do pregador fulano de tal, que ele sabe pregar para jovem, não tem isso?
Não, é porque ele tem a linguagem, a retórica. Schopenhauer fala isso na obra dele. Ele tem a técnica para os jovens. Ele quer falar tipo jovial. E aí, galera, não é assim? E aí, moçada? Aí ele fala de Jesus como se Jesus fosse um malandro. Aí os jovens gostam. Só que eu li um autor que diz o seguinte: tem muito pregador que a panela, ela está cheia de comida, só que não tem fogo embaixo dela. Você não já pegou aquela comida? Tinha um irmão que trabalhava comigo, que aí quando eu chegava do culto, ele vigiava lá em casa, e aí, lá no Coroatá. Aí quando eu chegava depois do culto, ele chegava já depois do culto, aí a minha esposa dizia: fulano, aqui tem carne, aqui tem arroz, está bem aqui na geladeira, mas eu vou tirar aqui para esquentar. Ele disse: não faça isso não, me dá aí. Aí do jeito que estava, se tivesse gelo, se tivesse, ele botava com tudo. Eu disse: meu Deus do céu, como é que come? Então tem gente que é o seguinte: come qualquer coisa. A comida, tem pregador e tem professor de hermenêutica, de homilética, que ele é como uma panela. Tem várias comidas dentro, mas a comida velha não presta. Não tem sabor, porque ela não passa pelo fogo. Assim é a mensagem de pregador que não tem a presença do Espírito Santo. Tem comida, mas ele é frio. Tem comida, mas ela não tem sabor. Então, é muito importante que o pregador, ele seja também usado com o dom da profecia. Quando ele é usado com o dom da profecia, ela é direcionada para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Então isso é muito interessante. E eu coloco isso aqui para que os irmãos entendam. E que os pregadores de hoje saibam disso também. Coloca fogo na tua pregação, meu irmão. Coloca fogo. E o fogo não é tu mesmo não. Peça para Deus. Me vê bem aí, parece que é Jeremias 20, verso 9. Vê se é. Coloca aí. A Bíblia, meu irmão, é coisa boa. Agora tem um bocado hoje, não tem fogo não. Frio. Como é que diz aí? Então disse eu: olha aí. Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso mais. Pronto. Aí você vê o profeta Jeremias, diz assim: eu pensei que eu ia parar, mas na hora que eu disse que eu não vou mais falar nele, dentro de mim pegou um fogo. Hoje tem pregador dizendo: eu não creio mais na ação de Deus, eu não creio mais, eu tenho uma teologia mais relativa. É nada, é porque nunca foi tocado pelo fogo. Jeremias disse: eu pensei em parar e ir para minha casa e deitar numa rede, mas o fogo me acendeu. Eita, glória a Deus, irmão. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa: você ouviu um pregador frio, é coisa triste. Tem deles aí que é um cabedal de conhecimento, mas é só aquilo ali, frio. Então, a outra coisa, volta lá para a tela agora, eu vou correr aqui para a gente encerrar. O objetivo do dom qual é o objetivo do dom da profecia? Eu falei no início que esse é um dos dons que Paulo dá mais prioridade, porque a mensagem é compreensiva. O dom da profecia, eu já falei aí, edificar, exortar, consolar. Mas eu coloco aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, que o dom da profecia, vocês se lembram que a questão não é apenas falar, não é apenas entregar uma mensagem, mas é saber que tipo de mensagem você está entregando e quem é que está te usando. Volta lá, 1 Coríntios 14, verso 3. Nós temos a profecia preditiva, é aquela que um crente é usado aqui esporadicamente, momentaneamente. Deus toma ele dá uma mensagem profética para a igreja, dá uma mensagem para o irmão, ele tem uma revelação de Deus para o irmão, amém. Ele entregou aquilo ali, pronto, para edificação, conforto e consolação do irmão. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, a profecia, eu já falei na profecia
Preditiva é aquela que fala do futuro de alguma coisa. Isso era muito característico. Lá no Velho Testamento, a profecia, ela era tanto uma mensagem divina, como também ela era uma predição. Falava da vinda do reino, falava do futuro. Só que o problema é que as pessoas deixavam a mensagem, o âmago da mensagem, e se apegavam só ao que era futuro. Entenderam o erro aí? Hoje tem crente que ele é o seguinte: ele não quer mensagem bíblica para despertar ele para ser crente, para despertar ele para andar em santidade, para despertar ele para ter moral. Ele não quer. A mensagem que ele quer é preditiva. Olha, daqui a tantos dias vai acontecer isso. Olha, não há maior milagre na igreja hoje do que a pregação do evangelho. Mas os crentes não querem pregação do evangelho. Eles querem é pregação de adivinhação. Pronto, eu estava lá em Brasília, aí eu ia saindo, eu fui pregar em Brasília, quando eu ia saindo, aí eu estava no estacionamento sentado aguardando uma pessoa. Aí o outro chegou e disse assim: e aí, rapaz, tu foi ontem lá no culto? Eita, rapaz, lá teve reteté. Lá a taboca desceu. Lá teve mistério. Aí o outro disse: rapaz, eu não pude ir. Como foi? Me conta aí. Senhor, teve um homem lá, que o Espírito Santo pegou ele disse identidade de cada irmão. Ele adivinhou placa de carro. Olha, ele citou nome de gente que já tinha morrido. Aí o outro disse para ele: e tu? Ele falou o que de tu, da tua vida espiritual? Não falou nada não. Então tem crente hoje que é preocupado com adivinhação, é preocupado em falar nome. A maior mensagem não é a que revela teu nome, meu irmão. A maior mensagem não é a que revela o teu problema, porque o diabo pode usar alguém na igreja, até pastor, pregador com espírito de adivinhação. E para quê, pastor Zé? O que ele faz isso? Para tirar o foco maior, que é para você se arrepender, para você servir a Deus, e aí você não se arrepende. Porque você vai se contentar: rapaz, eu estou todo desmantelado e Deus ainda fala comigo. Vocês estão vendo como é Satanás? Eu estou todo desmantelado e Deus ainda fala comigo. Se você ler 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não seja revelado o Evangelho. Olha, irmão, um dia desse eu estava numa cidade, aí eu vi duas irmãs conversando. Eu estava aguardando o almoço, aí uma disse assim: tu viu lá como Deus usou ontem o pregador? Aí a outra disse: eu vi. Agora, ele é o seguinte, tu sabe que ele teve um caso com a irmã fulana de tal lá, ele teve relações sexual lá com a irmã na igreja. Aí a irmã diz: aí na mesma hora ele pede perdão e Deus usa de novo. Vocês estão vendo como é que está hoje? As coisas estão assim hoje. Então tem irmão que é só atrás de adivinhação. Tem irmão que na hora que o pregador diz: ei, eu estou sendo aqui teleguiado pelo Espírito, cadê Francisca da Penha Araújo? Aí a igreja toda, não é assim? Aí lá vem a irmã: sou eu. Ele já foi na internet, ele já foi não sei aonde, pegou teu nome tudinho. Aí quando tu chega: sou eu, irmão. Aí diz: é porque Deus está me dizendo. Coisa que a gente já sabe, que tinha uma dor bem aí. Você não tinha uma dor? Quem é que não tem dor, irmão? Eu estou aqui, mas eu estou cheio de dor. Eu estou aqui cheio de dor, meus irmãos. Entendeu? É porque Deus está me dizendo que você entrou aqui com a dor, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, mas ela vai sair agora. Pronto. Que é isso? Só isso não adianta. A mensagem do profeta, ela deve ser chamada para arrependimento de pecados, para consagração de vida, meus irmãos. Essa é a maior mensagem. Coloque aí na tela Jonas 3:4, depois 1 Pedro 4:11. E a gente encerra aqui. Coloca lá. Pronto? Hoje ele está lerdo, né? Lê aí, pastor. É 3:4 aí? 3:4. Vai. E começou Jonas a entrar pela cidade. Isso era uma profecia. Caminho de um dia. E pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto. Ele não adivinhou o nome de ninguém. Foi a única pregação na Bíblia, no Velho Testamento, que conseguiu salvar uma cidade. Sem adivinhar nome, sem tentar adivinhar alguma coisa, só pregando e chamando para o arrependimento.
Pronto, só isso. Ok? Vai lá, outra referência. 1 Pedro 4,11. Pronto? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Isso. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Isso. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Toda profecia que o irmão profetizar, olhe para mim aqui, seja quem for ele, primeiro escute a profecia, julgue ela pela Bíblia, porque se ela estiver fora da Bíblia, não é profecia, é profetada. Profecia que cria divisão na igreja, profecia que envergonha, profecia que separa casamento, profecias exageradas. Olhe se está de acordo com a Bíblia. Se não tiver, pode jogar fora, é diabólica. Coloca aí na tela, Deuteronômio 18, 9 em diante, pode colocar lá. Aí a gente fecha aqui. É muita coisa, mas é coisa boa, mas eu não tenho tempo. Vai lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Isso. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Isso. Nem adivinhador. Tá aí, nem adivinhador. Esse negócio de tentar adivinhar a vida de irmão. O que Jesus quer com tua identidade? Me diz. O que Jesus quer com teu número de CPF? Ele não é da Polícia Federal? Eu trabalhava na feira, aí, quando eu chegava na feira, tinha um pessoal que eu ficava encabulado. E eles pegavam e diziam, ó, aquela fulana e tal, essa mulher bem aí, a identidade dela é isso, isso, isso. E eu ficava admirado como é que aquele pessoal sabia. Aí era para ganhar dinheiro. Hoje na igreja está tendo isso, adivinhador. Adivinhador. Ele não diz outra coisa, ele não prega a mensagem para salvação, para arrependimento, é só adivinhando. Vai, nem prognosticador e nem o que mais? Agoreiro. E nem o que mais? Feiticeiro, pode passar. Hoje tem pregador que encanta. Eu chamo isso de pregador romântico. É o pregador que encanta, é o pregador, mas não converte ninguém, não chama ninguém para quebrantamento, não chama ninguém para arrependimento. Vai lá. Nem quem consulte a um espírito adivinhador. Isso. Nem mágico. A igreja está cheia de mágico também. Nem quem consulte os mortos. Pronto, tá aí. Então, queridos, coloca aí Romanos 12, 6. Então, preste bem atenção. Deus, Ele quer que nós preguemos a profecia bíblica, que é a palavra, e que o crente pode ser usado para consolar, para edificar alguém, para exortar com o dom da profecia. Entender o que é dom de profecia e entender o que é dom profético, quem entendeu, diga amém.